Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcos Mundim e essa é a nossa quarta aula do curso de Contratos para Clínicas de Saúde e Estética. Na aula anterior nós falamos sobre contratos de trabalho e hoje nós vamos falar sobre gestão de contratos na tua clínica, ok? Antes de começar a aula, aquele convite de sempre para que você me siga no Instagram, marcos.mundim, e para que você entre no meu grupo do WhatsApp, um grupo silencioso, não é aquele grupo que vai ficar te torrando a paciência, mas um grupo em que eu vou poder quase que diariamente mandar orientações, dicas e informações relevantes sobre a parte jurídica de clínicas e negócios de saúde e estética em geral, ok? Para que a gente possa manter a nossa duração de aula, que é para ser curta, que é para ser algo realmente que você aproveite de forma fácil e leve, vamos seguir com o nosso conteúdo, beleza? Basicamente, hoje nós vamos falar sobre a gestão de contratos, que é aprender, hoje você vai aprender como manter, como revisar e como, se for necessário, encerrar um contrato de forma legal e de forma eficaz, beleza? Primeiro ponto que a gente precisa falar aqui é sobre a manutenção de contratos. Manter um contrato é não só deixar ele ali paradinho e não, já assinei, deixa ele lá. Não é isso que eu quero que você aprenda. O que eu quero que você aprenda é, após assinar esse contrato, você precisa acompanhá-lo, você precisa confirmar, beleza, ele está sendo cumprido, ele não está sendo cumprido, e sempre que for necessário, você vai fazer alterações nesse contrato. Então você pode fazer uma renovação desse contrato. O contrato está prestes a expirar. Firmei um contrato aqui com validade de 1 ano e ele está prestes a expirar e eu preciso renovar esse contrato. Então você vai já ter ali vai colocar na tua agenda, você pode usar a agenda do Google, pode usar uma agenda de sistema, qualquer forma possível para que você saiba, olha, dia tal encerra aquele contrato e eu preciso ali uma semana antes, 30 dias antes, 2 meses antes, já começar a tratar com o meu cliente sobre a renovação disso, para que eu não perca receita, ok? Então você vai fazer a gestão desse contrato já prevendo que a renovação é importante para você e você não vai querer perder aquele faturamento. Então você vai deixar isso já estabelecido e você até pode colocar no contrato uma cláusula de renovação automática, mas é interessante sempre que você ao término de um período, você converse com o cliente, alinhe com ele a continuidade daquilo, para que você não tenha nenhum tipo de sabor, nenhum tipo de problema, ok? Outra coisa que você precisa ficar atento são os reajustes. Quando você faz um contrato muito longo, às vezes você vai fazer uma contratação de serviço com uma outra empresa, ou um pacote que você faz com um paciente, ou aquele paciente é tão recorrente que ele já faz um contrato com você que ele vai te pagar de forma recorrente também, você pode reajustar isso periodicamente. Então você pode adicionar uma cláusula ali que vai falar, olha, anualmente meu contrato vai ser reajustado de acordo com um índice, com o INPC, com o IGPM, com a inflação, seja lá qual for. Ou pode ser a cada 3 meses, de acordo com o teu negócio, de acordo com o que faz sentido para você. Mas você já vai colocar ali essa cláusula de reajuste e você vai pontualmente, sempre que tiver perto do prazo de reajuste, você vai entrar em contato com o cliente, olha, a próxima fatura já vai com o valor reajustado, você vai fazer a gestão disso aqui, vai fazer a atualização desses valores. E você também precisa se atentar que o contrato ele precisa refletir circunstâncias da própria lei. Então, eventualmente eu te mando uma informação lá no nosso grupo do WhatsApp, olha, uma lei aqui foi alterada, o contrato precisa mudar. Você vai fazer a atualização disso, você vai chamar seu cliente, olha, a gente precisa se adequar aqui a essa nova legislação e a gente precisa alterar o nosso contrato. Então essa gestão para manutenção do contrato é muito importante, beleza? E a revisão e rescisão do contrato. Revisão do contrato significa verificar se ele ainda atende às necessidades da clínica, se ele está em conformidade com as leis atuais. Basicamente isso. E rescindir o contrato é basicamente o encerramento da parceria, o encerramento do vínculo de prestação de serviço ou de fornecimento de produtos ou serviços, ok? Ao revisar um contrato, você vai verificar se
a clínica ainda precisa disso. Se a necessidade ainda é aquela mesma, se o valor ainda está dentro do que você está disposto a pagar, se não existe nenhum outro serviço sendo prestado de forma mais econômica para você. Tudo isso você vai analisar nessa revisão do contrato. E ao fazer isso, você vai analisar, beleza, se eu precisar rescindir com o meu fornecedor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer há quanto tempo? Eu tenho multa? Eu não tenho multa? Você vai entender isso aqui de forma clara e eficiente, tá bom? Então, revisando o contrato, você verificando tudo isso, você vai poder tomar a decisão. Eu mantenho ou eu não mantenho este contrato? Por exemplo, um contrato, vamos pensar que você me contrate como seu advogado. A gente tem lá um valor que você vai me pagar todos os meses e que eu te presto um determinado serviço. E vamos pensar que o meu serviço não seja mais aquele serviço que você imaginava, que não é aquilo que você almejava. Você vai revisando aquele contrato e falar, olha, eu preciso entender se o Marcos está cumprindo as obrigações que ele assumiu comigo. Se ele não estiver cumprindo, eu vou rescindir. Ok? É esse o objetivo desta revisão contratual. Você vai entender se aquele contrato faz sentido para você ainda. Se ele faz, beleza. Se ele não faz, você vai escolher se você vai rescindir, se você vai chamar o fornecedor ou o cliente para adequar esse contrato ou não. Tudo bem? Agora vamos falar um pouco sobre o processo de rescisão de um contrato, né? Vamos pensar que o meu serviço já não é mais necessário para você, se tem alguém que está oferecendo um serviço melhor, ou você já entende que não faz tanto sentido. Ok, você vai encerrar esse contrato de trabalho formalmente. Assim como você assinou um contrato para iniciar a prestação de serviço, você vai assinar um distrato para rescindir esse contrato. E você precisa saber quando você pode rescindir um contrato, como você vai proteger sua clínica de possíveis prejuízos e problemas legais pela rescisão desse contrato. Então você vai olhar lá, o contrato que a gente tem, ele prevê que você precisa me avisar com 30 dias de antecedência para a gente rescindir. Ok, você vai fazer isso. Ele prevê que depois de um determinado tempo não tem multa, ou que tem multa, você já vai se antecipar a isso, eventualmente você vai tentar uma rescisão amigável, mas você vai se preparar para rescindir de acordo com as regras que estão já estabelecidas no contrato que você tem, beleza? Essas cláusulas de rescisão podem incluir, por exemplo, a falha na prestação de serviço, um descumprimento de prazo, uma mudança de lei, qualquer coisa que autorize você a rescindir sem multa. Ou pode ser que não tenha essa cláusula e você vai ter que pagar uma multa. É importante que você entenda isso, tanto na hora de assinar o contrato, quanto depois, na hora de manter ou de rescindir esse contrato. Entendido? Vou te dar um exemplo prático aqui em relação a essa manutenção e rescisão. Imagina que você tem um contrato com um fornecedor de equipamentos médicos e que esse fornecedor não está cumprindo os prazos de entrega desses equipamentos. Primeiro você vai revisar o contrato e ver o que o contrato diz sobre os atrasos, possíveis penalidades, qual é o prazo que o contrato já prevê, porque eventualmente você tem um acordo verbal, mas o contrato escrito está prevendo outra coisa. Então você revisa o contrato e entende quais são as suas opções, o que você pode fazer em relação a isso. Depois que você revisar o contrato, você pode optar por notificar esse fornecedor para que ele regularize a prestação do serviço, o fornecimento do equipamento, nesse caso aqui, em determinado tempo ali, você dá 48 horas para que ele restabeleça o fornecimento ou para que ele regularize a situação. Ou você pode optar por rescindir o contrato com base nas cláusulas que você acordou, já que ele está descumprindo o contrato contigo. E, eventualmente, você também pode negociar uma atualização desse contrato para melhorar os prazos. Tipo, já que você não está conseguindo me fornecer em tanto tempo, vamos aumentar esse tempo para você, mas vamos diminuir o valor que eu te pago. Você vai poder negociar isso. Mas tudo isso é importante que você vai fazer a partir de uma revisão do seu contrato. Então, você conhecendo aquele instrumento, você vai conseguir dar um passo a mais na relação com o teu fornecedor ou até mesmo
com o teu cliente, beleza? Em resumo, a gestão eficaz de um contrato, ela envolve a manutenção regular desse contrato, a revisão e, se for necessário, a rescisão do contrato, ok? É basicamente isso que você precisa fazer com todos os seus contratos, tanto nos contratos em que você é o fornecedor de serviço com os seus clientes, quanto nos contratos em que você é o tomador de serviço ou o comprador de um determinado produto com os seus fornecedores, com os seus parceiros, ok? Eu espero que essa aula tenha sido importante para vocês, que vocês tenham entendido a importância de se revisar, de se manter um contrato ali, de se manter entendendo e revisando o cumprimento desse contrato. E eu espero que vocês façam isso de forma regular. Lembrando, estou sempre à disposição, Instagram, @marcos.mundim e no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Na próxima aula, que é a nossa última aula desse mini curso, a gente vai falar sobre riscos e consequências relacionados aos contratos que vocês firmam, ok? Até mais, até lá.